Cumprimento você na paz do Senhor Jesus. Gênesis 35, verso 1 diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Meus amados irmãos, após um trauma causado pelos filhos de Jacó em Siquém, no capítulo 34, Deus ele chama Jacó para retornar a Betel, um lugar onde ele havia encontrado o Senhor anos antes, quando ele fugia de Esaú. E lá Deus reafirma suas promessas e muda o nome de Jacó para Israel, lembrando de sua verdadeira identidade. Meus amados, verso 1, volte ao lugar do primeiro amor, verso 1. Betel foi onde Jacó teve uma experiência profunda com Deus. Agora, depois de muitos conflitos, Deus o chama de volta. E voltar a Betel é voltar à presença de Deus, ao lugar da intimidade e consagração. Meus amados, Deus, assim como chamou esse homem de Deus, o nosso Senhor, Ele também está te chamando de volta. Te chamando de volta para Betel. Te chamando de volta para o altar, para reacender o fogo da sua devoção ao Senhor. E o versículo 2 e 4, meus irmãos, traz acerca da purificação antes da adoração. Jacó lhe orienta a sua família a tirar os deuses estranhos e se purificar antes de subir a Betel. A santidade, ela precede a adoração verdadeira. Meus amados, para se aproximar de Deus, é necessário abandonar o que não o agrada. Nós não podemos servir a dois senhores. E Deus, meus amados, Deus, ele reafirma a sua aliança. E em Betel, Deus renova as suas promessas a Jacó. E apesar dos erros, ele continua sendo fiel a Jacó. E ainda muda o seu nome para Israel, lembrando-o de sua nova identidade. E mesmo que você tenha se desviado, se afastado, esfriado, Deus ele continua sendo o mesmo. E ele quer restaurar a sua identidade. Deus ele quer restaurar o propósito em sua vida. E Jacó, meus amados, ele enfrenta luto com a morte de Raquel, e isso nos retrata as perdas no caminho. E ele de luto por Raquel e também de Isaac. A caminhada com Deus nem sempre é fácil, mas é no caminho da obediência que Ele nos sustenta. E nem sempre nós entendemos as perdas, mas Deus ele permanece conosco em cada estação da nossa vida. Meus irmãos, Deus ele está chamando você para voltar para Betel, voltar ao lugar da oração, voltar ao lugar da entrega, voltar ao lugar da fé genuína.
E antes de seguir em frente, talvez seja a hora de retornar ao início e restaurar o altar. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. É tempo de voltar ao primeiro amor antes de dar um passo. Assim como a flecha ela é puxada para trás primeiro, para depois ir longe, assim muitas das vezes devemos fazer. Devemos voltar a Betel, voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a meditar na palavra, voltar a adorar a Deus, voltar a falar com Deus, voltar a ter intimidade com Deus. Lembre-se, volte aos caminhos do Senhor e que Deus ele te abençoe.